Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, edição número 1 do novo formato. Programa de 14 de abril de 2024, domingo. O nosso programa, em função da migração da Timbira do AM para o FM, 95,5 MHz, mudou o formato. Antes, você lembra, ele tinha 1 hora de duração e sempre entrevistávamos personalidades do mundo jurídico sobre temas atuais. Agora ele passa a ter somente 15 minutos no formato podcast e trazendo informações relevantes para você, especialmente quanto aos seus direitos. E já começamos com uma reportagem especial sobre os direitos trabalhistas de uma pessoa com autismo e também de mães e pais de crianças no espectro, já que no último dia 2 de abril comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que busca promover a inclusão das pessoas com o transtorno do espectro do autismo, mais conhecido como TEA. Os direitos trabalhistas incluem igualdade de oportunidades, adaptações no ambiente de trabalho, suporte especializado e respeito à individualidade. Confira na reportagem de Samantha Flor, da Rádio do Tribunal Superior do Trabalho. Então eu coloquei ela na escolinha, sem falar uma palavra. Lá ela não conseguia ficar com as outras crianças. Era o tempo inteiro no braço das professoras, as professoras conduzindo ela, entendeu? E aí eu coloquei ela na fono, né, na psicólogo, com 2 aninhos, mesmo sem ter diagnóstico. Esse é o relato de uma mãe que percebeu que existia algo diferente no comportamento da filha, ainda bebê. A assistente administrativa Adalgisa Martins conta que a menina apresentava dificuldade no desenvolvimento e atraso na fala. O diagnóstico veio quando a criança tinha 5 anos de idade. O laudo comprovou o transtorno do espectro autista. Desde que soube, Adalgisa se viu com o desafio de buscar estratégias para acompanhar a filha nas atividades de terapia. Eu tinha que levar ela para fono, para psicólogo, para terapia ocupacional. E eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer para levar a Helena para todas as terapias, eu trabalhando os 2 turnos, né, 40 horas semanais. Assim como a filha de Adalgisa, estima-se que no país mais de 4 milhões de pessoas possuem um transtorno do espectro autista, o TEA. O Censo Escolar do Brasil registrou um aumento de 280% no número de estudantes com essa condição matriculados em escolas públicas e particulares entre 2017 e 2021. Nesse cenário, também aumentou a procura pela Justiça Trabalhista para garantir a redução de jornada a responsáveis por crianças autistas. O juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, Fábio Rocha, recebeu o diagnóstico de TEA do filho em 2020, quando a criança tinha apenas 1 ano e 8 meses. Ele explica que, apesar de não existir uma legislação específica que trate do assunto, outros dispositivos podem ser utilizados para decidir favoravelmente em relação à redução de jornada sem diminuir o salário. O direito da pessoa com deficiência foi alçado à categoria de direito fundamental, uma vez que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência se encontra aprovada pelo Congresso Nacional. Outro ponto importante foi a decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no tema 1097, onde se fixou uma tese bastante ampliativa dos efeitos do artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990. Pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, previu a necessidade de um horário especial ao servidor portador de deficiência, assim como aquele que tem o cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente da compensação de horário e, claro, sem prejuízo da sua remuneração mensal.
De acordo com a Lei 12.764 de 2012, quem tem o transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e deve ter os respectivos direitos assegurados. Mas essa não foi uma realidade para a advogada Samara Martins, que também foi diagnosticada com TEA. Ela conta que participou de vários processos seletivos, mas não foi efetivada em nenhuma das oportunidades. O motivo, segundo a profissional, foi a falta de preparo e de conhecimento dos recrutadores. Todas as entrevistas que eu fiz de trabalho, as pessoas me consideraram muito distante, muito fria, e que possivelmente eu não teria uma interação boa com os meus colegas de profissão. Então eu nunca fui aprovada, eu nunca fui chamada, eu nunca tive essa oportunidade. Para Samara, a falta de compreensão e consciência da sociedade e das empresas são os maiores desafios enfrentados por autistas. As pessoas não conseguem compreender que, de fato, a minha demonstração de interação é um pouco diferente das pessoas que eu diria que são neurotípicas. Em que pese eu tenho interação social. É só porque a minha forma de demonstrar é diversa, por não compreender linguagem não verbal. Uma das diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA é estimular a inserção no mercado de trabalho. Segundo a juíza da Vara do Trabalho de Sousa, na Paraíba, Verus Cassá, os direitos garantidos a pais de crianças com autismo podem ser estendidos na fase adulta. A gente tem que ter esse olhar voltado também à proteção para aqueles que já estão entrando na idade adulta, na sua inserção no mercado de trabalho. Então, eu não vejo nenhum óbice que esses direitos se estendam, mas tudo será analisado de acordo com cada contexto específico, até porque à medida que o indivíduo cresce e vai adquirindo outras autonomias, aquela necessidade de acompanhamento pode arrefecer. Em 2 decisões recentes, o Tribunal Superior do Trabalho garantiu a redução de jornada a responsáveis por crianças autistas. Os 2 casos se referem a uma empresa de serviços hospitalares. A Dalgisa Martins foi uma das beneficiadas. No dia da conscientização sobre o autismo, ela deixa um recado para as famílias que estão em busca de um tratamento mais empático e respeitoso. Que as mães não desistam, né, de lutar pelos seus filhos, que é muito difícil. No meu caso, foram 5 anos esperando por essa resposta, né, que eu consegui a redução da minha carga horária, mas que isso é possível, que elas não desistam, para elas lutarem pelos filhos dela, né, que vai dar certo. E você, que é vendedor em uma loja de roupas, quando as vendas são parceladas, as suas comissões também podem ser pagas de forma parcelada? O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, Paulo Izan Júnior, respondeu para a rádio do TST. Confira. A resposta começa por entender exatamente o que é gratificação. A gratificação, ela é uma parte do salário que é normalmente calculada sobre um percentual das vendas ou alguma tarefa específica feita pelo trabalhador. E como parte do salário, o pagamento dela deve observar a periodicidade do próprio salário, ou seja, em regra, até o 5º dia útil do mês subsequente. Agora, é interessante ressaltar que há algumas situações, alguns acordos coletivos de trabalho, algumas práticas empresariais em que isso pode mudar um pouco. Há algumas empresas, por exemplo, que antecipam o pagamento das comissões. Por exemplo, paga no 15º dia do mês e deixa para acertar no pagamento do salário integral. Há acordos coletivos de trabalho que também podem mudar essa periodicidade de pagamentos das comissões, mas o importante é que, em regra, ela deve ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente. O segundo ponto aqui é quando o trabalhador faz jus à comissão. Ele faz jus à comissão assim que a venda é finalizada. Eventual calote do comprador não deve impactar na comissão do trabalhador, até porque vigora no direito do trabalho o princípio da alteridade, significa que o risco do negócio corre por conta exclusiva do empregador. Então, se o negócio não deu certo e o trabalhador efetivamente executou suas tarefas, ele trabalhou e por conta disso tem que ser remunerado. Quanto ao parcelamento, em regra também não pode haver o parcelamento da comissão, exceto se houver
um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho. Você sabe o que a legislação estabelece sobre anotações na carteira de trabalho? Pois bem, o documento deve ser utilizado apenas para o registro de dados relacionados ao contrato, tais como cargo, salário e período de trabalho. A juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia, no estado de Goiás, Giovana Cunha de Faria, foi convidada a falar sobre o assunto para a rádio do Tribunal Superior do Trabalho. Confira. Eu converso agora com a juíza do trabalho, Giovana Cunha de Faria. Ela é titular da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia, em Goiás. Juíza Giovana, muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda ao Trabalho e Justiça. Obrigada, eu que agradeço. Quais são as anotações necessárias na carteira de trabalho? Informações sobre penalidades, licenças e atestados médicos podem ser registradas? Anderson, as informações necessárias estão lá no artigo 29 da CLT, que são elas: data de admissão, remuneração, função, condições especiais de trabalho. Em relação à remuneração, ela deve estar especificada quais os valores são pagos em dinheiro, em utilidades, como, por exemplo, alimentação, habitação, e também deve especificar as gorjetas. Quanto a informações desabonadoras, elas são expressamente proibidas. Certo, e quais riscos de incluir informações falsas, como, por exemplo, o salário diferente do que é pago ao trabalhador? Isso é considerado crime. O empregador pode responder em outra seara, que não a trabalhista, a criminal, por reclusão de 2 a 6 anos, nos termos do artigo 297 do Código Penal. Há alguma diferença entre informações registradas na carteira de trabalho física ou digital, por exemplo? Ambas possuem aí a mesma validade? A mesma validade, nenhuma diferença. Isso é previsto expressamente hoje pelo artigo 29 caput da CLT. Juíza Giovana, a gente recebeu a seguinte pergunta via e-mail, da Camila Imaculada Rocha. É o seguinte: meu contrato de trabalho tem informação divergente da carteira profissional. Formalizei a solicitação e confirmaram que já realizaram a alteração. Porém, não aconteceu. Quando questionei, disseram que era problema no e-social. Como proceder? Peça para que façam novamente. Esse problema do e-social deve ter sido alguma instabilidade de sinal, de internet. Eles devem fazer até constar a alteração necessária. E caso a empresa não faça, a empregada tem a opção de pedir essa retificação na própria justiça. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre esse assunto? Só reiterar a importância da anotação da carteira, porque além de ser um ilícito trabalhista, a ausência de anotação ou as anotações falsas, anotações incorretas, é considerado um crime, sujeitando o empregador a responder também na seara penal, afora a questão da fiscalização pelo Ministério do Trabalho, que pode ensejar o pagamento de pesadas multas por cada CTPS não anotada, cujos dados necessários não tenham sido anotados nas carteiras de cada empregado. É importante também o empregado ficar atento às anotações, ficar sempre acompanhando como é que está a carteira de trabalho. Agora, com a CTPS digital, isso é importante que seja feito, Sim, muito mais fácil, O empregado ele pode acompanhar do próprio celular cotidianamente o que está acontecendo com a carteira dele, o que está sendo anotado, o que não foi anotado, o que foi anotado, e é importante sim. O empregado tem sempre que ficar cioso dessa questão, porque isso vai interferir também na questão dos direitos previdenciários. Caso o empregado veja que algo não está anotado de forma correta, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar a empresa, A primeira coisa que ele tem que fazer é isso, não é isso? Sim, o ideal é que se faça isso, que entre em contato com a empresa para verificar o que aconteceu, faça um pedido no sentido de retificar, porque a empresa é a primeira que pode fazer isso por conta própria. Antes de procurar qualquer órgão público, é importante buscar o próprio empregador, sem dúvida. Ótimo, eu conversei com a juíza do trabalho, Giovana Cunha de Faria, titular da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia, em Goiás. Juíza, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Anderson. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Mande pelo nosso WhatsApp, 98-DDD de São Luís, 99232-6290. Repetindo, 99
232-6290. Assim que puder, eu providenciarei a resposta. Então é isso, até o próximo Direito no Ar e muito grato pela sua audiência.